Levítico capítulo 4. Yahvé falou a Moisés e disse: Fala aos israelitas e dize-lhes: Se alguém pecar por inadvertência contra qualquer um dos mandamentos de Yahvé e cometer uma dessas ações que não são permitidas, se for o sacerdote consagrado pela unção que pecar e tornar assim o povo culpado, oferecerá a Yahvé, pelo pecado que cometeu, um novilho, animal grande, sem defeito, como sacrifício pelo pecado. Levará o novilho diante de Yahvé, à entrada da tenda da reunião. Porá a mão sobre a cabeça dele e o imolará diante de Yahvé. Depois, o sacerdote consagrado pela unção tomará um pouco do sangue deste novilho e o levará à tenda da reunião, e molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do véu do santuário, diante de Yahvé. O sacerdote colocará então um pouco deste sangue sobre os chifres do altar do incenso, que é queimado diante de Yahvé na tenda da reunião, e derramará todo o sangue do novilho na base do altar dos holocaustos, que se encontra na entrada da tenda da reunião. De toda a gordura deste novilho ofereça-lhe em sacrifício pelo pecado, eis o que ele reservará: a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está sobre as entranhas, os 2 rins, a gordura aderente a eles e aos lombos, e a massa gordurosa que destacará do fígado e dos rins. Tudo conforme a parte reservada no sacrifício de comunhão. E o sacerdote queimará esses pedaços sobre o altar dos holocaustos. O couro do novilho e toda a sua carne, sua cabeça, suas patas, suas entranhas e o seu excremento. Isto é, o touro todo será levado para fora do acampamento, para um lugar puro, lugar do resíduo das cinzas gordurosas. Ali o queimará sobre um fogo de lenha. É no lugar do resíduo das cinzas gordurosas que o novilho será queimado. Se for toda a comunidade de Israel que pecar por inadvertência e cometer uma das coisas não permitidas pelos mandamentos de Yahvé, sem que a comunidade esteja apercebida do fato, a comunidade oferecerá em sacrifício pelo pecado um novilho, animal grande, sem defeito, logo que for conhecido o pecado do qual é responsável. Será levado diante da tenda da reunião, diante de Yahvé. Os anciãos da comunidade colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e será imolado diante de Yahvé. Em seguida, o sacerdote consagrado pela unção levará à tenda da reunião um pouco do sangue do novilho. Molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do véu, perante Yahvé. Depositará então um pouco do sangue sobre os chifres do altar que se encontra diante de Yahvé na tenda da reunião. E depois derramará todo o sangue na base do altar dos holocaustos, que está na entrada da tenda da reunião. Tirará então do animal toda a gordura e a queimará no altar. Fará com este novilho como fez com o novilho do sacrifício pelo pecado. Assim se fará com ele, e, tendo o sacerdote feito o rito de expiação pelos membros da comunidade, serão eles perdoados. Mandará levar o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou o novilho anterior. Este é o sacrifício pelo pecado da comunidade. Supondo-se que um chefe peque e faça por inadvertência alguma coisa proibida pelos mandamentos de Yahvé, seu Deus, e se torne assim culpado, ou se for advertido a respeito do pecado cometido, trará como oferenda um bode sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se molam os holocaustos diante de Yahvé. É um sacrifício pelo pecado. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue da vítima e o depositará nos chifres do altar dos holocaustos. Depois, derramará o sangue na base do altar dos holocaustos e fará queimar toda a gordura no altar, como a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote fará assim o rito de expiação pelo chefe, para livrá-lo do seu pecado e ser-lhe-á perdoado. Se for um homem do povo da terra que pecar por inadvertência e se tornar culpado ao praticar alguma das coisas proibidas pelos mandamentos de Yahvé, ou se alguém o advertir do pecado cometido, levará como oferenda pelo pecado que cometeu uma cabra, fêmea, sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da vítima e a imolará no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue dela e o depositará nos chifres do altar dos holocaustos. Depois, derramará todo o sangue na base do altar. Em seguida, tirará toda a gordura, como se tira a gordura de um sacrifício de comunhão, e o sacerdote a queimará no altar, em odor agradável a Yahvé. O sacerdote fará assim o rito de expiação para esse homem, e ele será perdoado.
Se for uma ovelha que desejar trazer como oferenda para o sacrifício, trará uma fêmea sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da vítima e a imolará em sacrifício pelo pecado, no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue do sacrifício e o depositará nos chifres do altar dos holocaustos. Depois derramará todo o sangue na base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a do carneiro de um sacrifício de comunhão. E o sacerdote queimará esses pedaços no altar, em cima das oferendas queimadas para Yahvé. O sacerdote fará assim o rito de expiação pelo homem, pelo pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Ok, tá. Eu vou voltar àquilo que eu já falei nos últimos vídeos também, mas que é a questão de que todos esses ritos complexos, então, tipo, aqui nesse capítulo a gente vê 4 ritos diferentes de ritual de expiação dos pecados. Um pro sacerdote, um para a Assembleia de Israel como um todo, um para um chefe de Israel e um para um povo, um homem do povo comum. E que como todos esses sacrifícios diferentes que a gente está vendo desde o capítulo 1 do Levítico, foram substituídos em eficácia pelo sacrifício de Cristo. Porque é desnecessário, você tem todas essas regrinhas de qual animal está sendo oferecido, mas o sacrifício de Jesus foi pleno, foi suficiente para perdoar todos os pecados. Então a gente não precisa mais fazer esses ritos específicos, porque a gente participando do sacrifício de Jesus pelos nossos pecados, a gente já está expiado. Só acho interessante porque um detalhe que tem aqui na nota de rodapé é como a pessoa pelo qual o sacrifício está sendo oferecido não participa do sacrifício. Então no rito do sumo sacerdote, ele vai lá, asperge o sangue, aí a comunidade leva para fora do acampamento e da tenda, e então lá no local sagrado queima a oferenda. Ou então, quando o sacerdote oferece por um homem do povo, ele faz sempre a presença dessa pessoa que pecou. Então tem essa ideia que a pessoa que está em pecado está com um vínculo com Deus enfraquecido. Então ela não participa do sacrifício pela sua expiação. Ela expia com o sacrifício que é oferecido, e aí então ela recupera a sua relação com Deus. Isso parece mais com a questão do sacrifício da reconciliação, o sacrifício, o sacramento da reconciliação. Então assim, a gente não é impedido de participar da missa por estar em pecado grave, mas a gente não pode participar da comunhão. A gente não comunga do corpo e sangue de Cristo estando em pecado grave. E aí o sacrifício da reconciliação vem então como essa consequência do sacrifício de Cristo, que apesar dele ser eficaz em perdoar os pecados, exige um movimento nosso também em direção a Deus. Porque assim como Deus se move a gente tem que se mover a Ele. Porque sair do pecado é isso, né? Se o pecado é você se afastar, a reconciliação é você se aproximar. E aí, com isso, você expia, né, os pecados, assim, usando a linguagem daqui do Levítico, e está apto novamente a manter essa relação com Deus no sacrifício, na comunhão, né? Que mais? Tá, a única coisa que eu queria falar desse capítulo é assim que o número 7 aparecer, eu vou comentar, que 7 é o número de Deus, né? Então, o sacerdote vai fazer 7 aspersões diante do véu, com o sangue. E por hoje é isso.